Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço essa companhia, semanalmente aqui na sua jornada de autoconhecimento. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, uma companheira nessa jornada, Eu quero dar as boas-vindas a Debbie The Gypsy. Olá, tudo bem, Debbie? Como é que você tá? Tudo bem, Vivi. Obrigada pelo esse convite. Me senti muito honrada de estar aqui. A gente que agradece. Antes eu vou te apresentar, tá? Aqui a gente tem uma colinha da sua biografia, da sua extensa biografia, inclusive. E a gente quer bater um papinho para desmistificar algumas coisas, Ótimo. Então, a Debbie é terapeuta holística, cartomante, professora de cartomancia e desenvolvimento espiritual. Descobriu que a sua missão aqui na Terra é auxiliar as pessoas no seu processo de despertar espiritual durante o período de transição planetária. A gente vai falar sobre isso, viu, Debbie? Exato, desafio, gente. E para começar, eu queria saber, na verdade, a gente quer que você compartilhe um pouquinho para as pessoas que têm um pouquinho de dúvida sobre esse tal despertar espiritual. O que se baseia esse termo? Despertar espiritual, acho que é um termo que está sendo muito utilizado, ultimamente. Eu acho que não só a partir da pandemia. Antes da pandemia, a gente já estava percebendo o movimento das pessoas começando a se conectar mais com o mundo invisível, entre aspas, invisível, Ele é invisível porque a gente não tem ainda a capacidade de ver. Hoje, não tem o controle, não tem esse controle. Mas eu percebo que, de um tempo para cá, antes da pandemia, esse chamado ele tem sido para muitas pessoas. Conforme as décadas foram se passando, as pessoas foram começando realmente a se conectar mais. Pelo menos aqui no Brasil, gente. Aqui no Brasil é o celeiro da espiritualidade, A gente sabe que aqui, dentro de religiões, fora de religiões, enfim, aqui é um celeiro, E tem muitos lugares do mundo que são celeiros de espiritualidade, De pessoas que se conectam também com o mundo invisível, entre aspas, invisível, que a gente sente, Sim. E esse despertar, sem sombra de dúvida, na pandemia para cá, foi algo que mexeu muito com as pessoas do mundo inteiro. Então, aquele que já tinha aquela sementinha plantada dentro do coração, do tipo, tem algo a mais aí, além da matéria, porque a pessoa lá acorda, ela vai trabalhar, Ela almoça com, sei lá, com o pessoal da empresa, do trabalho, vai fazer o seu corre, do dia a dia. Aí ela volta para casa, se ela está morando com a família, dá atenção para a família, e depois ela dorme de novo, ela acorda de novo, trabalha. Ou seja, a gente começa a passar o tempo e a gente começa a falar, gente, não é possível, tem algo a mais aqui, É isso? Viver é só isso? Você acha que o medo pela pandemia, daquela coisa do tipo... A gente tem uma ideia de que é juízo final, Sim. A gente teve uma ideia. Então, teve. Agora eu vou passar os slides da minha Exato, vida. Você acha que o medo ele fez com que as pessoas Fez. buscassem? Com certeza. O fato de todo mundo ter que ficar dentro de casa... se as pessoas que se conectaram espiritualmente foram pessoas que conseguiram resistir bravamente à pandemia. Inclusive, eu não lembro qual foi o instituto que fez essa pesquisa, foi um instituto brasileiro mesmo, relativo à saúde, que fez essa pesquisa dizendo que as pessoas que tiveram mais conexão espiritual foram as pessoas que pegaram menos a doença. O número de doenças ele atingiu muito mais as pessoas que mais céticas. Não estavam conectadas só com a matéria e tal. Sim. Então, ou seja, tem algo aí realmente a mais do que a matéria. Então, ali, com certeza, eu acho que o medo despertou muita gente, mas não só o medo. Eu acho que essa curiosidade, na verdade, é essa sementinha que a gente traz no coração, Essa curiosidade de falar, não, peraí, eu não vou enlouquecer dentro da minha casa, porque eu acho muito interessante que as famílias elas entraram em conflito. Eu costumo brincar sério. Brincar sério. Brincar sério. O ano da pandemia foi 2020, Então, assim, foi o ano 4. E no baralho cigano foi a carta da casa. E aí eu falei olha que interessante, a carta da casa tem tudo a ver, todo mundo está voltando para a família, Se conectando com muito lar, forte com o lar, com a família, porque era uma coisa que a gente estava indo numa crescente que a gente não estava se olhando nos olhos. Quer dizer, ainda continuamos, Parece que assim, esse sustinho não foi muito suficiente.
Eu espero que o universo não mande outro teste. Esperamos que não, né? Mas a gente percebe que a humanidade, assim, uma parte da humanidade pequena Uhum. teve o despertar, sim. Né? Ainda falta muita gente Muita despertar, gente. com certeza. Mas eu acho que isso já era meio que programado, não sei, pela espiritualidade. Só que esse despertar, ele é de dentro para fora mesmo. Sim. Né? Então, assim, se a pessoa ela não consegue encontrar dentro dela uma motivação para viver, não é sobreviver, é viver. Viver, e eu sempre pergunto para as pessoas, eu não sei como é que é essa questão de motivação, Debbie, me explica. Se eu falar para você qual o legado que você vai deixar quando você for embora, isso é uma motivação. Que tipo propósito, de legado? né? Exato. Que tipo de legado? Eu quero deixar um legado com as crianças. Beleza. Eu quero deixar um legado com a saúde, eu quero deixar um legado com a minha família. Não importa qual o legado, né? Com as artes, enfim. A gente precisa buscar esse propósito, né? O propósito é como se fosse assim, eu estou caminhando para o meu propósito. O legado é o que você vai deixar. Depois que você sair daqui, for para outro plano, o que você vai deixar? As pessoas precisam lembrar de você porque você deixou alguma marca. coisa. Então, eu acho que é a partir disso daí que a gente desperta. E, Debbie, quando a gente pensa em despertar, vamos supor essa pessoa que está começando, né, a se engajar no termo, a perceber quais são os sinais. Tem algum tipo de sinal ou algo que essa pessoa ela pode observar na vida cotidiana e falar assim, estou me despertando. Ou, nossa, isso aqui está diferente. Tem muitos sinais de despertar. Na verdade, se você começar a buscar, se você buscar na internet, no Google, sintomas do despertar espiritual, se você somar, vai dar mais de 100. Né? Mas eu acho que assim, um dos principais que as pessoas começam a perceber é o eu estou perdida. Verdade. Estou perdido, estou perdida. Eu falei, então, parabéns, que você agora está perdido. O caminho vai ser encontrado. Exato. Se a pessoa diz, eu estou perdido, é porque tem alguma coisa que na matéria está incomodando. Não é que está incomodando, nós precisamos viver na matéria, mas que só na matéria ela não encontra. Não está suficiente. Não está suficiente. Então a pessoa fala, eu estou perdido. Aí eu falei, sabe por que você está perdido? Porque tem algo a mais que você veio fazer aqui. É esse algo a mais que você precisa se conectar. Esse, para mim, é o primeiro sintoma do despertar. Estou perdido, não sei o que eu faço. Às vezes é o profissional, que às vezes pode dar um bugzinho. Muita transição de carreira acontecendo, né? Demais. De 2020 para cá, muita gente transitando de carreira. As pessoas parecem que estão percebendo, né? Outra vida. Exatamente. Eu costumo falar assim, olha, nem todo mundo veio para viver o seu propósito, você como astróloga deve saber, né? Dentro da carreira. Exato. Né? Nem todo mundo veio. Mas se você não consegue viver o seu propósito dentro dessa carreira, viver o seu propósito é você se sentir realizado dentro dessa carreira. Sim. Então você busca algum outro caminho paralelo que vai te trazer essa satisfação. Porque a gente precisa acordar e falar assim, por que eu estou acordando hoje? Tem uma motivação, né? Tem que ter maior motivação. Que o dinheiro, às vezes. Com certeza. O dinheiro é a consequência. Daquilo, né? Mas tem outros sintomas também. Uma coisa que eu ando percebendo bastante é o sintoma físico. Interessante. O sintoma físico, assim, muito. Eu acho que todo mundo que está despertando, que despertou, eu costumo dizer que, eu despertei, estou desperta. Não é assim. Todo mundo está despertando até o final dessa encarnação. Né? Eu acho que o momento é do despertar. Né? As pessoas elas estão acessando ou não esse despertar. Né? Então, assim, eu despertei, estou bem, estou ótima, já sei o que eu vou fazer. Nunca, jamais. Quanto mais você desperta, mais você quer encontrar. Eu tenho uma brincadeira, Debbie, que eu já falei aqui até algumas vezes. Quando a gente vai descobrindo o autoconhecimento, a gente quer se descobrir. E na hora que a gente se descobre, poxa, eu não gostei. Como volta? Eu não quero mais saber dessas coisas. Não tem volta. Acessando suas sombras. Chutar o balde e buscar o balde todo dia. Nossa, não é verdade? É muito verdade. Acessar as nossas sombras, eu diria que poderia ser por aí um estágio intermediário desse despertar. Porque no começo a gente está perdido. Né? Depois a gente pode, paralelamente a isso, a gente começa a sentir uns sintomas físicos. Sei lá, doenças vindo, coisas estourando dentro do corpo, ou até mesmo mental. Mental, então, nem se fala. Problemas mentais, né? Enfim, doenças que tem a ver com a questão da mente, transtorno, enfim, depressão, nem se fala. Né? Então, assim, se a gente está vivendo, se a gente conhece pessoas que estão vivendo esses questionamentos, né? Que estão levando a uma síndrome, né? A um transtorno de ansiedade, a uma depressão, há alguma coisa espiritual que aquela pessoa precisa buscar.
Né? Porque ela vive na matéria. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou fazendo a minha terapia, a terapia tradicional, né? Psicologia e tal. Às vezes a pessoa fala também, eu me acompanho com um psiquiatra, eu tomo medicação, né? E eu trabalho, né? Ou seja, eu estou até que num trabalho razoável, não vou falar que é o trabalho dos sonhos, mas é um trabalho que, sabe, que me sustenta e que eu não posso reclamar, Sim. mas está faltando algo a mais. Pois é, a pessoa está cuidando da matéria, ela está cuidando das emoções, está cuidando do mental. E o espírito? Sempre esquecem, né? É sempre o último. Sempre o último. Então, assim, a gente deveria inverter essa pirâmide. A base é o espiritual. Sim. Não importa o que ela acredita. Né? Até se ela for uma pessoa, como é que fala aquela palavra? Cientificista, né? Agora é uma palavra que está na moda. Mesmo que ela seja isso, então ela precisa buscar aquela base de crença. Exato. Aquela crença precisa estar E fortalecida. que existe, né? Com base na ciência. Exatamente, existe. Mas ela precisa ter uma base espiritual ali para ela sustentar as outras coisas. O mental, o físico, o corpo físico mesmo. Então, eu começo a perceber que é como se, assim, eu não sei se vocês conseguem perceber isso. O que a gente está manifestando aqui é um pontinho da nossa existência total, do meu eu total. Então, é como se o meu eu superior, digamos assim, meu eu divino, falou assim, ó, vai essa partinha estragada aí, ó, minha, se manifestar nessa encarnação. Essa partinha que tem para evoluir. Para evoluir. E aí a gente acha que eu, Deb, eu sou essa aqui, todinha. Não sou. Eu sou um pedacinho do meu eu total. Quando eu começo a perceber isso, quando eu começo a perceber... E a gente tem sinais disso, através de sonhos. Né? Aí é que as terapias começam a ajudar nesse sentido. Né? Quando você faz uma constelação, quando você faz um theta healing, quando você faz até mesmo uma hipnose, uma regressão. Claro, gente, procurem sempre profissionais capacitados. Sim, é importante. Né? É importante. Quando você começa a ter um acesso ao teu inconsciente, aí você começa a perceber, não, realmente, tem muito mais coisa aqui para eu descobrir de mim. Porque a gente não foi acostumado a viver a olhar para dentro. Para dentro, a gente só olha para fora. Sim. Né? A gente tem o nosso modelo mãe, pai, ou então a ausência de mãe, a ausência de pai, que isso é uma coisa que vai determinar muita coisa do que a gente vai se transformar. Né? A gente olha para o nosso chefe, a gente olha para os nossos amigos. A história da grama do vizinho. A grama do vizinho nada mais é que, cara, você não se conhece. Não é só o que o vizinho tem de bem material. A gente fala, na psicanálise tem o termo de Freud, que são os totens, né? Então, a gente elege totens ao longo da nossa vida. Exatamente. Então, é o totem do que é sucesso profissional. Então, eu vou seguir aquele modelo. E as redes sociais, elas vieram com o pé na porta em relação a isso, né? Demais. Então, é aquilo, a pessoa, eu admiro alguém e quero seguir aquilo, e a gente não pode, né, Verdade. Debbie? A gente projeta a nossa vida em relação a alguém. Eu acho que a gente tem que ter ídolos, bacana. É legal, você ter alguém que você vai se inspirar. Se inspira, né? Mas você tem que entender que, assim, o corre daquele cara é diferente do seu. Né? Então, a gente se compara demais. Sim. Né? A gente fala assim, caramba, eu estou há 4 anos, né? Espiritualistas jornada, aí né? da vida que estão aí começando, ou que já estão há muito tempo. A gente se compara. Caramba, eu estou há 5 anos, 6 anos, 10 anos nessa estrada. Né? E eu não consigo despontar, eu não consigo... E aquela pessoa ali que tem 2, 3 anos despontou. Gente, você não sabe do karma daquela pessoa. Talvez aquela pessoa ela venha justamente, aquilo ali, talvez para ela seja uma aprovação. Né? E aí você está pedindo uma aprovação para você. Então, assim, não se compare. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Sim. E quando a gente começar a parar de se comparar, né? A gente vai começar a olhar para dentro. Como eu falei, assim, ter ídolos, ter pessoas que nos inspirem é bacana, mas não querer ser aquela outra pessoa, porque não vai ser. Com certeza. E, Debbie, suponho que você começou como todo mundo, talvez, não sei. Plano material, matéria. E aí, né? Como que hoje você equilibra tanto as questões materiais, né, com esse despertar? Olha, eu costumo dizer que eu acho que você também. E muitos de nós somos esquisitos, né? O tempo todo. A gente é esquisito. Eu sou esquisita desde criança. Exato. Quando eu era criança, eu interagia com os elementais. Né? Então, assim, sabe aqueles geloucos, né? Lembro. Eu vi vários geloucos, assim. Minha mãe ficava apavorada. Essa menina tá ficando louca, ela tá conversando com coisas que... Enfim. E aí, isso adormeceu.
deu uma adormecida lá pelos 7, 8 anos. Assim, o espiritismo ele traz muito essa concepção para a gente que o espírito acopla realmente o nosso corpo lá pelos 7, 8 anos. E aí você dá uma truncada na matéria mesmo. Sim. Aí você vai viver, você vai estudar, você vai conhecer os coleguinhas, você cresce, enfim. E aí isso voltou para mim com uns 15, 16 anos de idade. Aí eu comecei a fazer projeção astral sem nem saber o que era isso. Olha só. Eu falei assim, meu Deus, mas onde que eu tô indo? Eu tô morrendo de novo. Toda vez aí, se eu durmo e morro, sabe? Eu achava que eu estava morrendo, né? Porque você sentiu o seu espírito sair do corpo com uma facilidade incrível. E aí eu fui estudar sobre isso. Eu comecei a estudar. E aí, enfim, me encabecei no espiritismo. A partir dali, ficou muito dividido. Eu acho que ficou, não sei se equilibrado, mas eu acho que sim, começou a ficar mais equilibrado. Essa questão da matéria com o espírito. Só que de um tempo para cá, eu diria que, sei lá, eu acho que de uns 6 anos para cá, antes da pandemia, eu acho que assim, no ano de 2017, 16, 17, muitos de nós que já sabem, que a gente já ia trabalhar com essa galera, puxando, resgatando, né, do umbral da Terra mesmo, assim, não estou falando, pessoas dizem que umbral é só lá no mundo espírito. Não, a gente está vivendo. A gente aqui, vive um umbral. São vários, né? De acordo com alguns estudiosos, são vários umbrais, né? São várias linhas, né? São vários. Então, acho que se a gente foi meio que programada para tentar auxiliar essas pessoas a despertarem a própria luz, eu acho que todos nós recebemos esse chamado antes de 2017. Mas 2017, você pode perceber, 3 anos antes da pandemia. Que interessante você falar em 2017, porque a minha jornada pessoal foi a partir de 2017. E nós entramos coletivamente num grande ciclo, até foi o que eu falei sobre isso ontem, né? O grande ciclo de Saturno. Então, o planeta Saturno, ele vai, desde 2017, 36 anos de regência planetária. E Saturno, ele faz exatamente isso. Ele cobra, né? Ele cobra propósito e responsabilidade. Exatamente. Exato. Interessante. Todos nós que viemos trabalhar com essa missão, em 2017, houve um grande despertar. Né? Então, acho que nos despertaram primeiro, né? Para ir nesse processo, né? Para depois a gente se preparar para a pandemia. Olha só, sim. Na pandemia, você enlouqueceu? Não. Gente, na pandemia, eu falo assim, foi um grande aprendizado, né? Mas dentro do meu nicho de astrologia, foi e assim, eu atendi todos os meses, toda semana. Foi muito impressionante. Foi, é verdade. Porque nós já estávamos nos preparando para isso. De alguma forma, a espiritualidade estava agindo na nossa caminhada. Que interessante, em verdade. 2020, quem se conectou antes, 2016, 2017 que seja, em 2020 viveu um ano muito bom. Não foi melhor, porque você não podia sair de casa, você perdia pessoas. Todas as questões da matéria, exatamente, né? Óbvio, né? Mas a gente ficou muito centrado. Interessante, é verdade. E fomos, assim, muitos de nós que ajudamos a dar uma segurada na população de uma forma geral. Foi. Né? Porque eu recebi uma mensagem em janeiro de 2020. Num sonho. Um ser chegava para mim e falava, olha, a partir da quarta-feira de cinza, você vai começar a fazer orações à noite no seu canal. Orações à noite? Às 22 horas. Assim, com uma voz serena. Aí eu acordei e falei, que doideira. Só que a pandemia, ela não tinha virado uma pandemia ainda. Tava no comecinho. Quarta-feira de cinzas foi o primeiro caso aqui em São Paulo, se eu não me lembro, se eu me lembro bem. Só que a gente despertou para a pandemia, eu acho que foi, se não me engano, 26 de março. 26 de março. Que deu o toque geral, aí começou, aí todo mundo começou a fechar as coisas e tal. Sim. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu não imaginava que o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo fosse vir uma onda que chegasse. A gente acha que não chega, né? Nunca. A gente acha que nunca chega. O Brasil está longe. Está longe, exatamente. Imagina, não vai chegar aqui. Se chegar, já acabou. E não. E realmente a gente viu. E aí eu tive essa mensagem. Bom, quarta-feira de cinza, aí assim, na época do carnaval, as pessoas falavam assim, olha lá, hein? Olha lá, esse conglomerado aí, as pessoas estão muito soltinhas. A gente só escutava falar nisso. Sim. Mas não tinha nada de nenhum alarde. Então, assim, realmente, a gente sabe que esperaram passar o carnaval. A gente sabe disso, né? Sim. Muita coisa já montada. Já estava, o governo já enfim, sabia. Já sabia. E aí, quando chegou na quarta-feira de cinza, eu comecei. Logo com uma oração de São Miguel Arcanjo. Né? E ali eu comecei. Quando passou o dia 26 de março, eu falei, agora entendi. Entendi o propósito. Entendi o propósito. E o pior é que eu perguntei até quando. Aí eles falaram tempo indeterminado. Aí eu gelei, né?
Eu, como assim tempo indeterminado? Esse negócio não vai acabar daqui a uns 3 meses, não? Não, não vai acabar daqui a uns 3 meses. Quanto tempo? Indeterminado. Silêncio. Aí eu só ouvi um silêncio. E ali, assim, eu tive que me segurar um pouco, porque, assim, o meu interior, ele meio que deu uma gelada. Aí né? você tinha que controlar você, né, em primeiro lugar. Exatamente. Eu falei, gente, peraí, o que está acontecendo realmente? E eu não escutava essa resposta. Então, nesse período do carnaval, que a gente começou, que eu comecei a perceber, depois do carnaval, na verdade, que eu comecei a perceber que esse propósito ele estava sendo muito objetivado ali. Então, foram todos os dias do ano de 2020 e 2021. Foi 2020 e 2021, todos os dias ininterruptos de oração. Às 22 horas. Não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Mas eram orações diversas? Diferente. Então, assim, eu entrava... Porque aí teve que entrar um pedagógico. Eu sou pedagoga, né? Enfim. Então, eu trago muito esse pedagogês também para a minha prática. Certo. Né? O que traz um pouquinho, às vezes, de ludicidade. Então, assim, a Fraternidade Universal entrou na minha vida, né? Fraternidade Branca. Então, essa coisa das cores, a gente acha, assim, eu aproveitei a parte pedagógica, que é lúdica das cores. A gente acha que é lúdico, mas não é. Sim. Né? As cores, elas são frequências, Com elas conversam intensamente com o nosso inconsciente. A cromoterapia está aí para explicar. Exatamente, total. Com certeza. Sim. E aí eu fui começando a descobrir essa questão dos raios, sabe? E eu fui começando a colocar, olha, essa semana vai ser a semana do raio dourado. As pessoas adoravam. Deb, essa semana é o quê? É vela dourada? É vela verde? Verde é o quê? É cura? Ah, tá. E agora? É rubi? É vela vermelha? O que tem que fazer? Então, assim, aí as pessoas começaram a entrar nessa... Sei lá, cara, eu acho que foi uma campanha, não sei, foi um mutirão de gente. Tanto que, assim, que na época, em 2020, as minhas lives batiam mais de 700 pessoas. Caramba. Hoje, não. Hoje o povo me deixou. Hoje está umas 300, enfim, sabe? Eu até falo assim, vocês, hein, não valem nada. Eu fazia live quase todo dia, eu parei total, porque não, né? Porque eu acho que massacrou também, Massacrou. Isso o algoritmo. Exato, massacrou. Mas... Hoje, durante esses últimos anos, eu encontro muito... Ontem mesmo, eu encontrei uma pessoa que veio chorando falar comigo. Ela é de Salvador. Eu vim de Salvador para São Paulo, né, para esse evento aqui maravilhoso, mas eu queria te encontrar. E ela começou a contar o que aconteceu em 2020. Quantas pessoas ela perdeu muitas pessoas e tal. E ela falou, foi através da sua corrente de oração que eu me segurei. Olha só. Então, ou seja, não sou eu, tá, gente? É egrégora, né? Fique bem claro isso, né? As pessoas gostam de colocar sempre um guru ali, né? Ah, sempre. Então, assim, não sou eu. Assim, o que salva é a fé de cada um. Né? É uma egrégora muito forte, né? né? Muito forte, muito forte. Mas você sabe que a gente falando de pandemia, eu me lembro muito daquele texto do Chico Xavier, da data limite. Sim, você se recorda, né? Sim. De 2019, Total, que era, né? Isso. A partir de 2020, se não despertou, vai despertar na marra. Exato, exatamente. Né? Até 2052, se eu não me engano. Né? Exato. E justamente, eu acho que a astrologia também combina, né? Com essa data e tal. Fica bem certinho ali. Total. Em 2020, é muito engraçado que antes, tem essa época do ano, né? Final de ano, os astrólogos, aliás, a comunidade toda esotérica, holística, enfim, se prepara para essas novas energias, né? Sim. Só que a astrologia, ela não entende o ano novo, que a gente passa de 31 de dezembro para 1º de janeiro, como um ano novo. A gente chama de ano novo profano. Porque para a astrologia, o ano novo ele só começa quando o Sol entra em Áries, que é em março. Sim. E em março, quando a gente estava no final de 2019, fazendo previsões, etc., astrólogos unânimes, né? A gente identificou uma grande conjunção de planetas, conjunção planetária, em março, no mesmo signo, que seria Capricórnio. Né? Então, assim, muitas coisas. Muitos planetas em conjunção. E aí, mas assim, a gente imaginou até guerra, se fosse alguma o caso. Coisa muito séria menos acontecer. uma pandemia. Né? Mas era um acerto de contas, com certeza. Com certeza. Né? Então, a gente teve essa grande conjunção acontecendo, né, nesse período, mas, claro, né, não tem como você precisar não o que sabe, seria, exatamente. mas que seria um grande aprendizado. Você sabe, eu estou lembrando de um fato. Sempre em dezembro,
Nós, cartomantes, né, que dezembro é a previsão de 2024 com as cartas, não tem jeito. Uhum. Então, as pessoas, elas buscam muito a gente. Eu sempre falo, gente, na previsão de futuro são tendências. Sim. Né? Assim, o nosso futuro ele tem vários caminhos. Exato. Aquilo que está mais próximo de você é aquilo que as cartas vão trazer. É. Mas se você mudar de ideia, se você não vibrar livre-arbítrio, com né? aquilo, exatamente. Então, muitas coisas podem acontecer. Então, em dezembro é uma época que tem muita, que a gente chama de mandala astrológica. Eu não sei se já ouviu falar. Com Como as certeza. cartas A tiragem, das sim. tiragens, né? Sim. E, curiosamente, em 2019, o que eu vi nas mandalas de desencarne e desemprego Olha só. foi uma coisa... E eu comecei, a partir dali, começar a fazer um parâmetro. Uhum. E eu vou contar uma coisa boa daqui a pouco. Eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, quanta gente desempregada, sem emprego, com problema financeiro. Olha só quanto desencarne e tal. E muita coisa na família, saía demais, carta do caixão na família, com cruz, com outras cartas aí que fazem a combinação. Eu falei assim, gente, que coisa, o que está acontecendo? Está vindo alguma coisa por aí. Uhum. Eu senti, depois que as coisas começaram a fazer sentido. Sim. E as pessoas foram me dando feedback, né? Então, a parte boa, minha gente, é que as mandalas que eu estou fazendo, gente, financeiramente, o trabalho está muito bom. Ou seja, é uma energia que acompanha. E é uma energia que acompanha e uma ação e consequência, né? Também, Exato, acredito. com certeza. Né? O ano que vem teremos o planeta Saturno, né? Uhum. Como regente do ano, pela astrologia. E eu acredito, eu particularmente, todo mundo fala assim, mas Saturno é o grande limitador. Não, ele pode ser a grande Mas esperança ele também é né? uma grande prosperidade, se a gente souber conduzir. Porque é a colheita, né? É a colheita, exatamente. Então, o que eu acredito no que... 8, né? Exato. Muitas pessoas, eu acho que por conta também do final dessa pandemia, ou do meio dessa pandemia, muitas pessoas começaram a investir muito, de repente até em profissões que não era a delas mesmo, porque houve muita transição de carreira. Né? Então, assim, o que eu percebo, de uma forma geral, é muitas pessoas investindo bastante na carreira, sabe? Se especializando, estudando, que é uma coisa que ninguém fazia. Né? Com certeza. Se especializando, fazendo cursos, buscando melhorar como profissional, né? porque não adianta. Se você fazer o mais do mesmo... mais do mesmo é que a gente recebe, né? Com certeza. Então, eu acho que essa colheita, pelo menos assim, essa egrégora que me acompanha, né? Não posso falar de geral, mas claro. a egrégora, eu falei assim, que coisa boa. Então, tendência é boa. Exatamente. Casa 10 e casa 2, ó. Que bom. Tá casa 10, bacana. Carreira. Casa 2, dinheiro. Isso. Tá muito bem bacana, viu? Então, acho que é uma esperança para nós. Vamos esperar. E, Deb, como a gente adora falar de ritual, né? Simpatias. Eu acho que o brasileiro, adora, né? A gente gosta de mexer nos elementos e tal. Você teria alguma coisa... E aí, quando a gente fala de ritual, claro, não só o físico, né? Sim. Uma prática meditativa, enfim. Sim. Você pode compartilhar algum tipo de ritual, né? Para que pessoas mais céticas, mas que elas já estão meio, não sabe? Aquelas pessoas que sabem, né? Para se desenvolverem melhor espiritualmente. Olha, eu gosto muito de trabalhar com os 7 raios cósmicos. Para mim, aquilo ali é uma magia que você não usa nada de matéria. Você pode usar, você pode acender vela, você pode... Mas só de você buscar... Você pode buscar na minha página, mas você pode buscar em outras páginas também. Né? Se você você pegar uma oração de cada raio, né? Começando no domingo, fazendo esse trabalho legal, eu não tenho uma pessoa que tenha feito comigo e que tenha falado, não serviu de nada. Não existe. É mesmo? Sempre alguma coisa na vida da pessoa é aquilo que precisa. Os 7 raios, ele tem alguma coisa a ver com os 7 chakras, não? Então, tem, mas não tem, porque ele não acompanha a ordem. Ok. Não, mas de alguma forma ele também influencia os chakras, tá? Com perfeito. certeza. Os 7 raios, ele vem da fraternidade branca, que eu gosto de chamar de fraternidade universal, né? Porque as pessoas confundem muito branco é o quê? Porque branco é puro? Não. É porque o branco é a união das 7 cores. Tá né? bom, perfeito. Então, a grande irmandade, tem gente que fala a grande irmandade universal e tal, é o que nos rege. Né? São os nossos irmãos que estão aí muito mais evoluídos, que não precisam mais encarnar, e eles, por misericórdia, por amor à humanidade, eles estão aí nos auxiliando. Né? Então, é muita gente boa. Graças. Né? Então, cada dia da semana tem uma cor. Então, domingo é a cor azul. Na segunda é o dourado ou o amarelo. Na terça é o rosa. Na quarta é o branco. Na quinta, o verde. Na sexta, vermelho. E no sábado, violeta. Então, você pode fazer um simples ritual. Busca na internet oração para cada raio. Acende uma velinha daquela cor para quem gosta de vela. Tá bom. Busca um cristalzinho daquela cor para quem gosta desse cristal. É simples.
você vai chegar no seu cantinho de meditação, de oração, acende a vela daquela cor daquele dia, pega o seu cristalzinho, coloca na mão esquerda, que liga, né? Tem a veia que liga ao coração. Com o coração. Né? E você pode ler aquela oração que você se conectou, né, com aquele raio. Essa oração do raio azul é legal. Tem muitas, tá? Porque muitos vão canalizando e tal. Cada raio, ele tem atributos específicos, né? O raio azul é o raio da fé, da força, da liderança e por aí vai. Então, vocês vão compreendendo. Lá no meu Instagram, ele tem um destaque que é Aulão dos Raios. Ai, perfeito. Né? Então, vocês podem ir lá assistir, que é 1 hora explicando só como que funciona. Tá? E aí você faz durante 7 dias. Você pode fazer na semana antes de iniciar o ano. Não importa a lua, não tem esse negócio de lua com raio, tá? Ele é, como é que fala? Ele é autorregulável, né? Se adapta. Exatamente. O que você estiver precisando. Então, você faz esse ritual. Começa num domingo e termina num sábado antes de você iniciar. Se eu não me engano, o sábado é dia 31. É domingo, né? Domingo, dia 31? É domingo, Então, perfeito. Se for domingo, perfeito. É isso mesmo. Começa no domingo anterior e você vai acabar no sábado, antes do Réveillon. Tá. E, gente, são 10 minutos. 10 minutos. E esse ritual, ele acaba ajudando nessa conexão. Ele não é um ritual específico para alguma coisa. Tá. Ele é para tudo. Porque cada raio trabalha os atributos que nós precisamos. Dando rapidamente. O raio azul é o raio da fé, da esperança, da liderança, da coragem. O raio dourado é o raio da sabedoria e também é um raio da prosperidade, porque tem um fundamento em relação a isso. Porque a prosperidade ela tem que vir junto com a sabedoria, porque senão você, né, deturpa muitas coisas. Com né? certeza. O raio branco é o raio da ascensão espiritual, né? Aquelas pessoas que estão buscando essa ascensão e tal. O raio verde é o raio da cura pela verdade. Né? Tem muito essa questão de saúde e tal, mas tem uma explicação também. Quando você não está vivendo a sua verdade, você adoece. Né? Então, quando você acende o raio verde em você, você acaba indo para o seu caminho. Olha só. Bem legal. Na sexta-feira, é o raio rubi dourado. É o raio da compaixão, porque a gente não pode perder o amor. Aí eu pulei terça, né? Acho que terça é o raio rosa. É o rosa. É o rosa. Isso. É o rosa do amor. Só que é o amor muito voltado para mim. Né? Eu preciso me amar, autoestima, eu preciso me perdoar. O raio rosa é muito nesse sentido. Você ser amorosa com você, consequentemente, você vai ser amorosa com os outros. Já o rubi, ele é um raio devocional. Ele é um raio que vai trazendo assim, como que eu posso ajudar os meus irmãos, de alguma forma? Como eu posso ajudar minha família? Como eu posso ajudar meus amigos? Então, é aquele momento que você... dá um pouco daquilo que você tem em excesso. Tipo assim, se você é líder de alguma coisa, você ajuda as pessoas naquilo. Perfeito. Né? Imagina se todo mundo se ajudasse com a sua própria Seria liderança. ótimo, né, gente? Seria o melhor dos mundos. Melhor né? dos mundos. Então, e no sábado é o raio violeta, que é o raio da transmutação. Ou seja, transmutação de karmas mesmo. Tudo. Né? Então, não é que você vai acender a chama violeta em volta de você, e meus karmas vão embora. Não, você vai se direcionar para os seus karmas para você resolver. Né? Olhar com consciência. Olhar com consciência e transformar em luz aquilo que para você era um desafio, uma dificuldade. Você começa a lidar com aquilo de uma forma muito mais... E, Debbie, esse ritual, a gente pode fazer em quais outros momentos da vida, por exemplo? Todos. Se eu tiver, por exemplo... me sentindo perdido, né? Então, quem estiver começando na sua jornada de despertar, está se sentindo perdido, pode fazer o ritual. Você pode, inclusive, emendar a semana na outra. Pode fazer toda semana. Não tem problema. Não tem problema. Perfeito. Tá? Pelo contrário, se você conseguir fazer... É porque as pessoas, né? Nós somos, assim, né? Um pouco procrastinadores, né? Então, se você puder fazer toda semana, quando você começar a se sentir mais dentro, conectado... Você dá um intervalo de 2 semanas, 1 mês, depois volta a fazer de novo. Muito bom. É muito simples. Não esquece de fechar os olhos e mentalizar o raio agindo em todas as suas células. Perfeito. Debbie, vamos falar de transição planetária? Vamos. Adoro. Eu queria te perguntar, para começar, quais eventos, os sinais, que a gente gosta muito dessa palavra, a gente pode identificar que o mundo está passando por essa transição? Atualmente, vários, mas clima. O clima. O clima é algo que não é brincadeira. Então, assim, é algo que a gente já sabia que ia acontecer, né? Essa transição de clima também. É claro que a humanidade ela está acelerando o processo. Gente, vamos falar muito assim claramente. Eu sou muito da razão. Né? O planeta Terra ele passa por processos, assim como o ser humano passa pelos seus, a natureza passa pelos seus. Sim. O planeta Terra ele tem, sim, as suas eras. Né? Ele é um organismo vivo, ele é uma consciência que a gente não consegue entender ainda, mas é uma consciência.
Só que o ser humano, óbvio, né, pelo nosso egoísmo, né, pela nossa ganância, a gente está acelerando esse processo. Não deveria acelerar. Foco na matéria, né? Exatamente, não deveria. A gente não deveria estar passando pelo que a gente está passando de uma forma climática agora. Eu acho que isso deveria ser lá para 2070. E a gente está acelerando Super para cá. adiantado. Super adiantado. Então, ou seja, estamos preparados para passar por isso? Não. Se fosse lá em 2070, estaríamos? Sim. Já tinha passado 2052. Talvez até mesmo esse excesso de calor, esse excesso de frio não nos atingisse tanto. Porque eu também acredito na mudança espiritual e, inclusive, física. A gente vai né, Vai se mudando, mudando, né? exatamente. Isso vai se mudando. Então, as gerações que estão vindo, elas estão vindo já diferentes também. Só que a gente adiantou esse processo. Então, assim, isso, para mim, é uma das questões. Né? Essa questão climática que a gente acelerou. O despertar espiritual de muitas pessoas também. As sombras vindo à tona. Sombras do mundo inteiro. Política, educação, ciência, pessoal, espiritual. Então, a gente está no momento onde a luz e a sombra elas estão muito equiparadas. E, assim, a gente tem que ter uma mentalidade, uma força mental raio azul, né? Uma força mental para a gente saber, e o rosa também, né? Para você sentir no teu cardíaco o que realmente é real. O que é real, o que é amor, real. né? O que é sentimento bom. Exato. Senão, você pode escambar para a sombra achando que você está na luz e você não está. Ou você pode experimentar a sombra e realmente virar a cabeça. Não querer olhar o que você estava falando para aquilo que você está apresentando naquele momento. Se a gente tiver paciência, amorosidade, misericórdia conosco, a gente vai entender que as nossas sombras é só um processo. Né? Então, assim, você percebe? Eu não sei se você percebe. Eu estou nesse momento de olhar para as minhas sombras, está muito dolorido. Nossa Senhora. Começa a me dar taquicardia. Deixa eu fazer um episódio só de sombra. Nossa, eu começo a sentir. Aqui no meu cardíaco e no plexo começam Caramba, é verdade. É muita verdade. Não é? E você fica incomodada com aquela situação. Às vezes é alguém que falou estranho com você, que te deu um fora. Né? Ou às vezes é você que falou alguma coisa, depois você ficou com aquilo na cabeça. Então, sintam, gente. Cada pessoa vai sentir num lugar. Tem gente que sente muito aqui, uma dor de cabeça e você tal. sabe o que é mais interessante? E olha só, você é espiritualista, enfim. Eu sou astróloga e estou nessa jornada também da espiritualidade, mas as pessoas que elas ainda não se despertaram, elas acham que nós somos pequenos budas. Então. A gente não sente nada, a gente não tem sombra, a gente não lida, né? Que a gente sabe sair de qualquer situação. Acontece com você também? Também. Mas eu gosto... Não é engraçado? Exatamente. Quando as pessoas me veem pessoalmente, que isso? Sabe? Pessoas que me seguem. Tá chorando por quê? Você não é forte? Né? É uma coisa... Não, gente. Tô cheia de defeitos. Não quero ver sim. defeitos. Como é engraçado, né? Mas eu acho que ainda isso vem muito da era de peixes, né? Ainda. Vem. Agora a gente tá na aquário. Exato. Mas essa necessidade da idolatria, uma necessidade de ter um guru, necessidade de ter um mestre. Só que a gente tem que entender que o mestre somos nós, né? Exato. Então, quando a gente começar a perceber essa mestria dentro de nós, as coisas começam a mudar. E aquário vem para isso, né? Para trazer essa individualidade também um pouco, né? Individualidade no sentido não negativo, mas sermos senhores das nossas escolhas, né? Isso aí. Né? O coletivo no sentido de a gente Exato. ajudar mais uns aos outros, mas a gente se descobrir também. Então, tem isso sim. É verdade. E práticas espirituais, como podem nos ajudar nesse processo de transição? Primeiro, eu acho que é muito importante a pessoa descobrir a linha que acredita. Porque eu acho que todas as linhas espirituais, elas seguem para o mesmo destino, que é o amor incondicional. Você pode falar Deus, deusa, enfim. Uma força. A força. Tem gente que fala que é a fonte. Estamos retornando para a fonte. Não importa qual o caminho que você vai seguir, sendo que esse caminho seja o caminho do seu coração. Então, se estiver dentro de uma religião, qual religião que mais se afina a você? Abre parênteses. Não existe religião perfeita, visto que a religião foi construída pela humanidade. Não existe. Religiões são dogmáticas. Né? São dogmáticas. É importante sempre lembrar. É importante. Se as pessoas se conectam com alguma religião e essa religião trazem dogmas, o que é que dentro de você ainda precisa se disciplinar? Os dogmas não são aí... né? Por que tem dogma? Né? Existe o lado do dogma que, sim,
mecanismo de controle, óbvio, né? A gente sabe disso. Mas existe o outro lado do dogma, o que eu ainda preciso me autodisciplinar. Né? Então, se a gente se conecta com uma religião, tem que ser uma religião realmente. Agora, se você não se conecta com uma religião, você se conecta com Deus, com a deusa, com a natureza, com as cores, com o que for. Seu lado independente. Exatamente. Eu acho assim, por exemplo, pessoas que seguem muito a astrologia, não é uma religião, mas é uma crença. Religião, sim. Eu acho que é importante você descobrir qual o seu caminho. Sim. Né? Você pode, no começo, estar ciscando em vários tipos de caminho. Mas vai chegar um momento que o seu eu superior vai te colocar no teu caminho certo. Então, acho que o mais importante é você se conectar realmente com a tua caminhada que faz sentido para você começar estudando. Gente, estudo. É o caminho, né, Dé? Não tem como não estudar. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Não né? adianta. E o conhecimento, ele expande. Ele tem muito a ver com o raio dourado. Quanto mais você conhece, mais expandida fica a tua mente. E você se engana menos. Né? Você sente logo quando você assiste uma palestra ou quando você assiste um programa e você fala, tendencioso. É na hora. Sim. É na hora. Você consegue perceber se aquilo é para você, a intenção. Então, isso aqui não é para mim. Né? Então, você não precisa ficar perguntando para outras pessoas. É bom. Não, você vai sentir. Tá? Então, acho que é o seu caminho, de você entender qual é a linha que para você faz sentido na espiritualidade. E nessa transição planetária, a gente tem benefícios? Quais seriam os benefícios dessa transição? Qual que seria o benefício desse filtro, né? Porque acaba sendo um filtro, né? Para quem tem os olhos de ver... Tem isso, né? Boca para falar, ouvido para escutar, né? Sim, ao mesmo tempo que tem muitas coisas, porque tudo é benefício, tá? Olhando para um princípio que nós precisamos fazer a faxina na casa, né? Quando você faz a faxina num lugar que está, sei lá, 3, 4, 5 meses sem ver uma vassoura, como é que vai ser? Primeiro, crise alérgica em todo mundo. Olha a pandemia. Com certeza. Olha a pandemia. Olha a pandemia. Olha a pandemia. Né? Então, assim, é trabalhoso. Você tem que jogar pertences fora. Fora no sentido de não serve mais para mim. Encerrar aquele ciclo. Encerrar aquele ciclo. Às vezes, existe algo que não serve mais para você, mas você está apegado àquilo. E aí você vai falar o quê? Você tem que se desapegar daquilo. Tem que desapegar. Né? E você tem que reorganizar essa casa. Então, assim, isso dá trabalho. Mas, no final, quando a sua casa tiver com a obrinha feita, né, toda limpinha, com aquele todo excesso... Porque, gente, objetos, eles carregam memórias. Né? E as memórias, elas agem exatamente no nosso campo emocional. Energias, né? É energia. Então, quando você começa a se desfazer daquelas memórias que não fazem mais sentido para você... Você não se sente muito mais leve na sua casa? Você fala, olha, deu trabalho. A mente, ela fica organizada, Fica organizada. Então, eu acredito que vai ser lá pelo ano de 2052 mesmo, tá? Que a gente vai sentir esse... Eu até acredito... De vez. Exato. Que depois do ano de 2030 e alguma coisa, a gente vai sentir um respiro. O grosso foi. Mas ainda vão ter algumas mudanças, né? Algumas transições, sim. Pequenas, grandes, enfim, que vão acontecendo. Né? Até porque eu acho que a consciência coletiva hoje, ela tá segurando, né? Não quer mudar. Não quer mudar. Né? É o desapego. É o desapego. É a parte da faxina. Então, para você assim, olhar as coisas boas, eu acho assim... Para mim, eu acho que uma das coisas melhores que vão nos tornar assim, pessoas mais leves... é compreender que isso aqui é uma passagem. Não é nosso, né? Nada é nosso aqui. O carro não é meu, a casa não é minha. Né? Sim. Às vezes eu fico pensando, né? Assim, ai, gente, eu quero comprar uma casa assim, assada. Por que eu quero comprar? Eu posso alugar. Não é meu mesmo. Quando eu for embora, eu vou fazer o quê? Você entende? Então, a gente tem que começar a se questionar nessas coisas. Porque se você começa a viver uma vida em que tudo é seu, você deixa de viver o que é do teu espírito. Eu acho que essa é a grande... É engraçado isso, que eu estava conversando com uma conhecida agora, recentemente, e ela estava falando do desencarne da mãe dela, né? E que a mãe dela tinha um lema de vida que era viva para construir memórias. E ela era uma pessoa muito vaidosa, né? E na hora de enterrar ela, quando ela desencarnou, não deixaram ela colocar, a família colocar os pertences, tipo anel, ela falou, sabe por quê? Porque é capaz de violarem. E levar embora. Então, assim, nem isso, né? Nem isso ela pôde, vamos dizer, levar. Então, só que a minha amiga, ela falou assim, mas eu fiquei feliz porque ela viveu, ela criou memórias. É isso aí. Né? Então, o importante mesmo, o espírito levou. Total.
né? Não é interessante? Total, muito. Essa questão da memória é muito séria. Nossa, é muito sério. O que a gente deixou? O que a gente deixa aqui? Qual tipo de... Sim. Qual a qualidade da memória? Perfeito. Porque, assim, se você... Não existe passado, né? Não existe passado, não existe futuro. São linhas paralelas. Mas isso é um outro assunto para um outro podcast. Depois a gente volta. Mas, assim, vamos entender que o que ficou no passado ainda continua existindo. Sim. Então, a memória gerada por aquele passado continua existindo. Então, nesse presente que nós estamos aqui, a gente está transmutando tudo que aconteceu. O tempo todo. Senão, a gente não vai para frente. Né? Então, por isso que a gente está num grande resgate kármico, isso é verdade. Isso é verdade. Né? Para a gente aprender, para a gente tentar limpar um pouco dessa memória. E, Debbie, qual seria o grande equívoco que as pessoas têm em relação à transição planetária? Se você pudesse enumerar, ou dizer, sei lá, 1 ou 2, assim, que as pessoas pensam, que falam assim, e não é. Às vezes elas acham que é e não é. Eu acho que um grande equívoco é pessoas acharem que não existe transição planetária. Eu diria que é o maior dos equívocos, porque os sinais estão aí. Claríssimos. Muitas pessoas, inclusive do mundo espiritual, dizem isso. É mesmo. Né? E essa história de transição planetária é venda. É venda, isso é invenção. Não existe isso. O planeta tem ciclos, sim. Se tem ciclos, é o ciclo da transição. Então, eu acredito que o maior equívoco... São duas coisas, então, né? O maior equívoco é você acreditar que não tem transição. E o segundo, ou até mesmo o primeiro, junto, né, em grau de importância, maior equívoco é você achar que a transição é o fim do mundo. É achar que o apocalipse é algo que vai acabar tudo. Pegando uma carona, a gente está indo agora, infelizmente, passa rápido, né? A gente está indo agora para o finzinho. A gente tem uma previsão para o ano que vem. Não sei se você já deve ter do meteoro e também da tempestade solar. E já estão, inclusive, os streams, a Netflix lançou um filme de fim do mundo agora, né? Você acha que as pessoas vão começar a confundir, falar assim, é um juízo final? Sim, eu acho que assim, existe sim uma galera do mercado que quer que isso seja uma verdade. E aí eu falo o seguinte, não lembro qual foi o filósofo que falou isso. Quando uma mentira é contada várias vezes, ela pode se tornar uma verdade. Então, eu acho que assim, o mundo é mental. Primeiro, a lei hermética. Então, se a gente começar... Você está entendendo como por trás existe toda uma manipulação? Você materializa, né? Acaba Exato. materializando. Se você começar... Se a humanidade toda começar a pensar que realmente vai acontecer, isso vai. Eu não acredito que essa tempestade solar vai ser do jeito que estão falando. Vai desligar a internet inteira do mundo inteiro. Não acredito. Eu acredito que são focos. Sabe? Focal. Vai ser focal. Numa semana vai ser algum lugar, sei lá do norte dos Estados Unidos. Imprevistos, né? Noutra semana vai ser no Brasil, noutra semana... Eu acho que vão ser focais. Claro, a gente vai passar um perrengue, porque a gente depende de internet. Mas eu não acho que vai ser assim, gente, eu posso estar errada. Apagão geral no planeta. Eu não acredito que seja assim. Tá? Inclusive, eu já estou induzindo vocês, através da hipnose, para a gente pensar que vai ser só focal. Nem vai ser. Porque se a gente pode mudar, né? É óbvio. Mentalmente, então vamos mudar, exatamente. Né? Mudar a materialização, né? Mudar a materialização. Vamos co-criar diferente, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de ver filme demais. Entender? Catastrófico, pessoas. Aliás, eu não sei ainda se eu gostei desse filme. Depois depois você me passa. Depois eu te passo. Tá. Mas estão todo mundo falando, não sei. Assim, eu acho que assim, a gente também tem que tomar cuidado. O seguinte, o ser humano adora acompanhar pessoas apocalípticas. Mas o sensacionalismo, né? Então, assim, gente... Vem demais. Vibra diferente. Depois que começa a acontecer aquilo na tua vida, não reclama. Com certeza. Né? Então, muda um pouquinho. Debbie, foi um prazer bater esse papo com você. Eu gosto muito de... Eu fico, às vezes, mudinha, assim, só pra... Sabe? Pra absorver. Nossa, foi uma delícia. Eu quero te convidar, né? A Wimishk, em nome da Wimishk, claro. Com certeza. Convidar você mais vezes pra vir. Com certeza. E eu tenho um presente pra você. Adoro presente. Eu não sei se vocês sabem, mas a Wimishk tem uma loja também, né? Inclusive, estou aqui, ó, com meu pentagrama, né? Tem os meus brincos aqui. E aqui é uma lembrancinha da Wimishk para você. Obrigada, meu amor. Tá? Para você passar, né, agora essa transição de 2023. A gente escolheu, a turma da Wimishk escolheu, olha, ali a dedo. Oráculo Magia dos Cristais.
Já vou abrir, já vou tirar uma previsão. E lembrando Muito pro mesmo. pessoal que tá assistindo a gente também, a loja tá aí, ó, Olha, bombando agora. proteção. Presente de amigo secreto, presente de Natal pra família, né? Pra gente passar por esse momento aí um pouquinho mais holístico, mais esotérico. Fica a dica da Uimystic. Maravilhoso. Ai, muito obrigada. Eu amei, tá? Foi um prazer. Querendo, eu volto mais vezes, com certeza. Eu volto e meia. Com certeza, com certeza. São Paulo virou a minha extensão, minha varanda, né? Com certeza. Então, Fica o convite, nós aqui da Uimystic, vai ser sempre um prazer te receber. eu adorei, de verdade. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, gente. Obrigada. E para você que tá, né, nos ouvindo ou nos vendo, fica o meu abraço, fica aí os votos de uma excelente semana e na semana que vem a gente tá de volta. Até lá.